Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na Páscoa. E uma das grandes palavras que está dentro desse sentido, deste tempo para todos nós é alegrai-vos. Sim, alegrai-vos como o próprio Jesus falou para as mulheres naquele momento. Alegrai-vos. Sim, alegremos-nos, meus irmãos. Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Mas vocês puderam ver, diante desta narração, aonde Jesus agora manda as mulheres, porque é a aparição dele, a primeira aparição dele agora para as mulheres. Ele ainda não tinha aparecido para os apóstolos, e ele diz para as mulheres irem anunciar que ele está vivo, que ele está ressuscitado, e pede para que elas digam para os apóstolos que eles deveriam ir para a Galileia, porque lá eles iriam vê-lo com os próprios olhos. Eles iam ver aquele que havia sido morto e que agora estava ressuscitado, como ele já havia dito para os apóstolos 3 vezes. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Estamos no terceiro dia da ressurreição. E as primeiras pessoas que viram Jesus foram as mulheres. Então elas vão correndo para anunciar, para falar aos apóstolos que Jesus havia aparecido para elas. Mas enquanto isso, vocês viram o que aconteceu com os soldados que estavam tomando conta do túmulo e que se depararam com a situação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Eles foram também falar. Para quem? As autoridades religiosas, aquilo de maneira especial ao sumo sacerdote. Aquele junto com o Sinédrio, que havia planejado toda a morte de Jesus, através daquele julgamento severo e depois aquela morte que eles fizeram, levando Jesus ao julgamento com Pilatos,
aí a crucificação e a morte de Jesus. Eles agora, diante desse fato narrado pelos soldados, o que é que eles fazem? Um suborno. Pagam aos soldados para que os soldados pudessem falar para todo mundo que tudo aquilo que aquelas mulheres iriam falar e os apóstolos também era uma mentira. Da mesma forma como Judas entregou Jesus com aquelas 30 moedas de prata, e foi justamente ele que deu essas 30 moedas de prata, agora eles usam também do dinheiro para enganar, para mentir. Eles tiveram a oportunidade, mais uma vez, diante do fato narrado por aqueles soldados deles se converterem, mas eles não quiseram. Eles acharam melhor subornar, eles acharam melhor mentir, inventar uma mentira, essa mentira que São Mateus, aqui nos versículos finais, porque nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 8º até o 15, e aqui diz assim que o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje, de que tudo aquilo era história de carochinha, me desculpe dizer assim, que tudo aquilo era uma mentira. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós cremos. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos porque os apóstolos falaram. Nós cremos porque está nas Sagradas Escrituras. Nós cremos porque os santos padres falaram, os apóstolos anunciaram, os apóstolos deram a vida, por isso nós cremos. Nós não vamos nos deixar levar por mentira de dizer que Jesus não ressuscitou. Jesus ressuscitou verdadeiramente, meus irmãos. Nós cremos, eu creio nisso, e nós como católicos, nós vamos morrer dizendo isso. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Jesus abriu sim as portas do céu para nós naquela sexta-feira santa, quando ele morreu, sendo crucificado, e como ele havia prometido, ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e nós estamos vendo agora que realmente o que ele falou aconteceu. As mulheres viram e Jesus disse: alegrai-vos. Agora vai, fala para os seus irmãos, fala para os apóstolos, diga para eles que eu quero os encontrar lá na Galiléia, que eles se dirijam lá à Galiléia, e lá eles me verão. E nós vamos ver justamente esse fato. Os apóstolos estando lá na Galiléia, eles se encontram com Jesus. Mas eu quero frisar aqui para nós essa parte do suborno. O dinheiro que foi investido para que essa mentira se espalhasse de que Jesus não havia ressuscitado. Nos tempos de hoje, meus irmãos, não é diferente. Milhões e milhões estão sendo investidos nos meios de comunicação, nas mídias, nos livros, nas redes sociais, para que essa mentira ela se espalhe e chegue até nós e chegue aos nossos filhos. A mentira da não existência de Deus,
A mentira de que a Igreja Católica ela é mentirosa. A mentira de dizer que a Igreja Católica ela está aí apenas para dominar o povo, para deixar o povo alienado. A mentira de dizer que as sagradas Escrituras foram escritas por homens simplesmente, que não é uma revelação divina, foi escrita sim por homens, mas sobre a ação da revelação divina, Deus inspirou no coração daqueles homens, e o que está escrito aqui é verdade. Estão investindo em mentir, para dizer que tudo isso é mentira. Estão escrevendo narrações do Evangelho com coisas mentirosas. Estão investindo em pessoas que, com uma lógica, com uma retórica muito boa, possa mostrar através de situações que tudo aquilo que está narrado nas Sagradas Escrituras é mentira. E aí vem esses filósofos ateus que não acreditam em Jesus, não acreditam na Santíssima Trindade e que estão realmente investindo pesado, me desculpe eu dizer assim, investindo pesado para destruir a Igreja Católica. E destruindo a Igreja Católica vai nos destruir, vai destruir os cristãos. Mas nós cremos, meus irmãos, nós cremos verdadeiramente. Jesus ressuscitou. Aleluia, Ele ressuscitou verdadeiramente. Nós cremos nesta verdade e por esta verdade nós iremos morrer como os apóstolos morreram por esta verdade, como os santos deram a vida. Quantos santos no decorrer da história da igreja deram a vida, derramaram sangue como os apóstolos, crendo nesta verdade. E aqui eu me recordo agora do que São Paulo diz na carta aos Coríntios: se Jesus não ressuscitou, nós católicos somos as pessoas mais tristes desta vida. Porque se Jesus não ressuscitou, para que lutar contra o pecado? Se Jesus não ressuscitou, por que tantas penitências? Para que tanta penitência? Se Jesus não ressuscitou, então para que a Santa Missa? Mas, porque nós cremos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, então vamos ser fiéis aos mandamentos da lei de Deus. Por nós crermos na ressurreição, vamos ser fiéis e participar da missa dominical. E diariamente, como muitas pessoas, graças a Deus, que entenderam o sentido da missa e estão participando também diariamente, vamos rezar, vamos ter cada vez mais um conhecimento maior de nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio São Paulo diz, que ele tinha como perda todo o conhecimento que ele tinha como perda, porque agora ele queria investir no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, nós cremos na ressurreição. Um dia nós estaremos com Deus no céu. Um dia nós estaremos vivendo a vida de Deus no céu. O demônio foi vencido, meus irmãos. O pecado foi vencido e a morte foi matada. Nós cremos. A morte de Jesus não foi em vão. Nós cremos, mas estejamos atentos, porque Satanás está fazendo de tudo para destruir a Igreja Católica, para destruir os cristãos.
Vocês pensam que esse investimento da mídia, de em vez de mostrar as coisas boas da igreja, mostra os defeitos, alguma coisa que aconteceu com um padre, com um bispo ou com um seminarista? Isso tudo é para quê? Para nos levar a uma descrença, a descrença de Deus, que Deus não existe, que isso tudo é criação humana, para que nós não creiamos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos. Sim, nós sabemos, os padres têm defeitos. Quem disse que não tem defeitos? E nós precisaremos saber lidar com essas situações, com os defeitos nossos, mas é preciso entender que nós estamos lutando para melhorar, lutando para ser fiel a Deus. Infelizmente, os nossos defeitos estão aí. Mas não é por causa dos nossos defeitos que nós vamos agora dizer que tudo isso é uma mentira, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não existiu, que a Igreja Católica é isso, que a Igreja Católica é aquilo. Nós cremos na ressurreição. Nós não vamos dar ouvidos a este investimento que está sendo feito para a destruição da igreja. O que me conforta é o que Jesus disse, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, como ele falou. Não vão mesmo. Mas nós sabemos que muitas pessoas acabam se deixando levar. E nós precisamos ajudar os nossos irmãos, aqueles que são mais fracos na fé. Por isso, meus irmãos, é tempo de vida de oração, é tempo de estudo. Nós precisamos estudar a sã doutrina da igreja para nós ajudarmos e não permitirmos que este investimento, esse suborno que está sendo colocado e investido para a destruição, para que nós percamos a nossa fé. Não, nós não vamos perder a nossa fé. Nós cremos. Vamos continuar professando a nossa fé. E vamos ajudar. É tempo de evangelização. Nós não podemos nos calar nesses tempos agora, não. Nós não podemos nos calar. E estão querendo nos calar. Mas nós não podemos nos calar, porque o mesmo Jesus disse que se nós não falarmos, as pedras falarão. Coragem, meus irmãos, vamos ser fiéis. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Há um investimento milionário, bilionário, para a destruição da igreja, para que nós não perseveremos naquilo que nós aprendemos, que veio dos nossos pais, aquilo que nós aprendemos dos nossos antepassados, aquilo que nós aprendemos em relação à igreja, que está no catecismo da igreja católica e na tradição da igreja. Há um investimento pesado para que tudo isso seja falado de forma diferente, para que nós cheguemos à conclusão que tudo isso foi e é uma mentira, que isso não é verdade. Foi o que aconteceu com o sumo sacerdote, quando eles usurparam e pediram, através do suborno, fizeram com que os soldados dissessem que tudo isso era uma mentira. E se São Mateus está dizendo que essa notícia se espalhou
entre os judeus até o dia de hoje, entre nós cristãos precisa ser diferente. A notícia que precisa se espalhar até o dia de hoje entre nós cristãos é: Jesus ressuscitou verdadeiramente. Nós cremos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, nós cremos. Não vamos nos deixar levar por essa mídia mentirosa, por esses ensinamentos que vêm através de livros. Cada dia aparece uma notícia nova dizendo que fizeram escavações e isso tudo chegaram à conclusão que isso era uma mentira. Cada hora vem um filme para denegrir a imagem de nosso Senhor e denegrir a imagem da igreja. Tudo investimento pesado para que nós cristãos fiquemos na dúvida, mas nós cremos. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E como diz São Paulo, nós ressuscitaremos com Ele também. Nós cremos. E que Nossa Senhora que estava aos pés da cruz e que agora contempla a face de Jesus no céu, e ela também viu o seu Filho ressuscitado, que Nossa Senhora peça por nós, interceda por nós, interceda pela nossa perseverança. Vamos perseverar até o fim. Alegrai-vos, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Eu creio. E você? Você crê? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.